São 10h15 da manhã, numa quarta-feira muito fria em São Paulo. Eu sou a Carol Ruedas e eu quero fazer aqui o que eu sei fazer de melhor. E aí, bora começar pesando o clima? Você é uma pessoa cagona? No episódio de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre medo. Todo ser humano sente medo em algum momento da vida, mas eu sinto que quando a gente é criança, a gente tem a impressão de que o adulto não tem mais medo de nada. Então, aqueles medos que a gente tem quando criança, por uma questão do desconhecido, da imaginação, né? Ou até medos que são colocados na gente por convivência. A gente tem a impressão de que quando você cresce, quando você alcança uma idade que é considerada a idade adulta, embora eu tenha meus questionamentos sobre isso, a gente tem a impressão de que os medos somem. Então, eu, quando criança, tinha muito medo do escuro e achava que quando eu fosse adulta, eu não teria mais medo do escuro. Acontece que, mesmo adulta, eu tenho um pouco de claustrofobia quando tá tudo escuro e não tem nenhuma luzinha, sabe? Nenhum abajur longe, assim. Eu sinto que quando eu tenho um abajurzinho, eu consigo respirar melhor. Isso é um vestígio do meu medo ainda. Eu sentia medo de altura e hoje eu ainda tenho um pouco de medo de altura. Me dá uma vertigem. Eu tenho um pouco mais de controle, mas eu ainda tenho medo de altura. E apesar disso, apesar de ter muitos medos que eu tinha quando eu era criança, ainda tê-los, né, na vida adulta, eu sinto que eu era uma criança muito mais corajosa do que minha adulta de hoje. A Carol pequena, né, a Carol do passado, ela talvez fosse um pouco mais inconsequente do que a Carol do futuro. A gente tava conversando sobre isso no aniversário de uma amiga, e aí o Thiago tava contando pra uma outra amiga minha o quanto eu me tornei cagona com situações cotidianas. Por exemplo, eu tenho medo de tomar bronca de segurança se eu tô em algum lugar gravando e não pode gravar. E assim, o pior que pode acontecer é o segurança pedir pra eu parar de gravar e eu parar de gravar. Mas por que eu tenho tanto medo, entende? Dessa situação. A gente tava alongando no Parque do Ibirapuera e aí o Thiago segurou numa árvore. Ele não se pendurou, ele só, segurou mesmo, pra dar equilíbrio, pra ele fazer um alongamento ali com as pernas. E aí eu já fiquei desesperada. Falei, você vai quebrar a árvore. Ó lá, tá passando um segurança. E isso, gente, não é consciente, assim. Eu acho que eu me tornei a pessoa que quer seguir todas as leis e fazer todas as coisas muito certo. E enquanto criança, eu nem sabia o que podia ou não podia. E eu acho que essa ignorância da infância faz com que a gente tenha muito mais autenticidade do que quando você sabe o que pode ou o que deveria ou não deveria ser feito ou o que é ou não aceito. É lógico que conforme a gente vai crescendo, as experiências que a gente tem, os contatos que a gente tem na infância, eles vão determinar o que a gente vai ter medo no futuro ou não. Então podem ser situações traumáticas e até situações não traumáticas, mas que por uma questão de observação ou até de disciplina, né, de você ser aquela criança que é a criança boazinha, que quer fazer tudo certo, que no caso eu era, vai fazer com que você se pode. Mas o medo, ele não é um vilão. Quando a gente pensa que o medo tá para nos ajudar numa questão de sobrevivência, né, para impedir que a gente se coloque tanto em risco. O medo, ele pode colaborar. O problema é quando o medo te paralisa. E eu comecei a perceber que em algumas situações da minha vida adulta, o medo estava sendo impeditivo para eu fazer algumas coisas que eu queria fazer. E aí a gente tem uma questão de que quando a gente é muito novo, a gente tem muito medo do desconhecido. E isso continua na vida adulta. Mas quando a gente é criança, quanto mais a gente conhece e sabe sobre uma coisa, menos medo dela a gente vai ter. Eu lembro que quando saiu aquele filme O Sexto Sentido, não sei se vocês se lembram desse filme, ou talvez vocês sejam muito jovens. Eu acho um filme muito bom. Meus pais estavam assistindo na sala e eu sempre fui e ainda sou um pouco a pessoa que não consegue ver filme de fantasma ou de terror, que vai ter pesadelo. Gente, eu tive pesadelo com Sinners. Sim. Eu falei pra minha amiga, ela falou, você tá com medo do Michael B. Jordan de comer? Não era sobre isso, o pesadelo que eu tive, mas eu tive pesadelo. Sonhei umas 2 noites com Sinners depois que eu vi. E aí, nesse dia, eu passei na sala, e meus pais estavam assistindo O Sexto Sentido, e eu assisti um pedacinho, assim, contra a vontade deles, porque eles já sabiam que eu era medrosa, assim, eles falaram que iam ver filme de medo, mas aí eu passei na sala e me interessei porque era um menininho. E aí, eu assisti um pouquinho do filme, e fiquei morrendo de medo. Foi a cena... isso aqui não é spoiler, tá, gente? Esse filme deve ter uns 30 anos já. Foi a cena que eles estão no semáforo e aí ele vê uma pessoa que acabou de morrer num acidente, né? Um menino vê. E aí, gente, a minha mãe voltou a fita. Sim, pois sou dessa época. E eu tive que ver o filme inteiro com ela, com meu pai.
educação negativa, né? Ela me obrigou a ver o filme inteiro, porque no final do filme, apesar de você ver muitas coisas, né, a trama se desenrola. E ela falou, se você ficar pensando no que aconteceria no filme depois, dentro da sua cabeça, pois já me conhecia, vai ser muito pior. Minha mãe chama Ana Maria, mas poderia chamar Ana Sui, porque, se eu não me engano, foi a Ana Sui que disse que a realidade é um alívio, não é? E eu criava coisas tão mirabolantes na minha cabeça, por ser uma criança muito criativa, muito imaginativa e um pouco medrosa também, que a minha mãe achou que fosse melhor eu conhecer o filme inteiro para que eu não tivesse tanto medo. Resultado, realmente não tive tanto medo, mas ainda continuei com um pouquinho de medo. Só que quando a gente cresce e a gente tem mais conhecimento sobre as coisas, isso também acontece. Por exemplo, o Thiago, meu marido, ele nunca tinha andado de avião, ele andou de avião comigo pela primeira vez e ele ficou muito assustado, ficou com medo, a gente tava numa tempestade, indo pra Brasília. Depois disso, ele foi estudar, ele ficou meio viciado no Lito, que fala de aviação, ele viu outros vídeos sobre avião e conforme ele entendeu como aquela coisa que pesa toneladas atravessa o céu voando, assim, entendeu? Tecnicamente, o medo dele diminuiu muito e eu arrisco dizer que até parou de existir, porque hoje em dia ele tem muito menos medo do que eu de avião. Eu já andei muitas vezes e ainda tenho um pouco de medo. Só que também tem a questão de que o conhecimento sobre as coisas na vida adulta também piora um pouco nossos medos. Por exemplo, a minha avó, meu avô, eles deixavam a TV ligada no Cidade Alerta. Ficavam assistindo esses programas que mostram os crimes e as tragédias. E aí, quanto mais crimes e tragédias eu via, mais medo eu tinha de sair na rua. Hoje em dia a gente tem acesso à internet, a gente fica sabendo de muitas coisas que podem acontecer. Eu acho que talvez, se eu não tivesse tanto conhecimento, assim, adquirido por informações e também leituras, possivelmente eu já seria mãe. Mas como eu tenho o conhecimento sobre essas coisas, por um pouco de medo e um pouco de consciência da minha vida, tá? Assim, da vida da Carol. Eu não decidi ser mãe até agora, e talvez não seja. E aí eu tava conversando com a minha psicóloga justamente por isso. Quando a gente não sabia dos perigos, que existiam tantos perigos em tantas nuances, a gente fazia mais coisas. Então a gente tem aí um paradoxo, né? Porque olha que loucura, o não conhecimento, ele pode ser o causador do medo, e conhecimento demais também pode ser o causador do medo. Então, em algum nível, todos nós somos cagões, certo? Certo. A questão é, o seu medo te impede de ser a pessoa que você gostaria de ser? E aí, junto com isso, existe uma questão que parece que é feio a gente ser visto tentando alguma coisa, começando alguma coisa. Hoje em dia, a gente não pode mais ser iniciante, porque a internet e essa era de comunicação mostra pra gente que muitas pessoas são incrivelmente talentosas em muitas coisas. Às vezes a mesma pessoa é boa em diversas coisas. E aí a gente se vê na obrigação de ter aí um excesso de resultado, de performance, de produtividade. Essa era da performance faz com que a gente queira performar tudo, mesmo que você não seja um criador de conteúdo. E aí eu passei a ter medo de fazer certas coisas, porque eu tinha medo de que as pessoas percebessem que na verdade eu era ruim. E tem muita coisa na nossa vida que a gente não é ruim de fato. A gente só é iniciante. A gente só tá começando. Esses dias eu vi uma frase, eu não vou lembrar, tá? A gente era um vídeo de uma gringa e aí ela repetia essa frase muitas vezes. Isso não é difícil. Isso só é novo. Isso não é difícil. Isso só é novo. E isso é uma coisa que eu tô tentando levar pra minha vida. Porque toda vez que eu começo alguma coisa e eu sinto que aquilo é muito difícil, eu preciso me lembrar que é porque eu acabei de começar. Esse ano eu tive a oportunidade como atriz de pegar um trabalho que possivelmente até agora é o maior trabalho da minha vida, que ainda não saiu, então não posso contar exatamente como é, mas eu vou dar um spoiler pra vocês, que eu tinha que fazer uma coisa, exercer uma função, né? A minha personagem precisava exercer uma função que eu tenho pouco conhecimento e pouca segurança. Tinha, né? E aí eu estudei muito, me esforcei muito, mas nos primeiros dias ali, a gente chama de laboratório, tá? Quando a gente pega um personagem que tem uma função específica, enquanto eu fazia o início do meu laboratório, eu me desesperei. Eu tive a impressão de que eu não ia ser capaz de fazer aquilo nunca. E aí acabou que eu consegui fazer. Consegui fazer, entreguei o trabalho. Não sei exatamente como vai ser, preciso me assistir. Quando for o momento eu conto pra vocês. Mas tarefas que no final me pareciam muito simples, porque eu tinha simplesmente aprendido a fazê-las no começo desse trabalho, me pareciam completamente impossíveis, gente. Eu fiquei muito mal, cheguei a travar a coluna de tanto nervoso. Então essa pressão que a gente coloca na gente de não poder ser iniciante em alguma coisa, puxa um medo desproporcional.
que a gente não sentiria. Isso vem também porque a gente julga quem tá tentando. Ali dentro da nossa cabeça, por uma série de medos e julgamentos internos, medos e julgamentos que a gente tem com a gente. Se eu vejo alguém tentando, sei lá, um esporte novo e a pessoa é muito, muito, muito ruim nesse esporte, automaticamente eu já penso, eu não tentaria fazer isso. O que é isso? Por que ela tá fazendo isso, se expondo dessa maneira? Ou na internet, alguém tentando começar a criar conteúdo e aí o conteúdo dela ou não alcança muitas pessoas ou simplesmente é ruim, porque ninguém vai acertar todas as vezes. E, essa pessoa tá tentando, ela tá começando, ela tá aprendendo. Então, porque a gente julga muitos outros, mesmo que a gente não fale, não xingue os outros pela internet. Por essa razão da gente ter esse julgamento na nossa cabeça, automaticamente a gente acha que o outro também vai estar julgando a gente. E aí a minha resposta para isso é: possivelmente sim, tem alguma pessoa julgando você porque você tá tentando começar alguma coisa ou porque você ainda não é bom em alguma coisa. Sempre vão existir pessoas que vão te julgar por essa situação. A questão é outra. E daí? E daí, se você quer fazer alguma coisa, se você quer aprender a fazer alguma coisa, se você quer tentar, se vale a pena pra você a consequência de você se esforçar pra isso, por que a gente se importa tanto com a opinião dos outros se a gente não tem controle sobre a opinião dos outros? Porque mesmo que você fosse uma pessoa completamente talentosa, que nasceu com talento pra fazer aquilo especificamente, se você fosse boa nos esportes e aí talentosa criativamente e também boa no seu trabalho, mesmo assim ia ter gente que não ia gostar de você. Mesmo assim, ia ter gente que ia te julgar. Então, se a gente não tem controle sobre como as pessoas veem a gente e o julgamento que elas fazem do que nós fazemos, por que a gente tenta controlar esse tipo de coisa? O medo de errar, ele não faz sentido, a não ser que você esteja lidando diretamente com coisas que coloquem a sua vida em risco ou coisas que coloquem a vida de outras pessoas em risco. No meu processo terapêutico com a minha psicóloga, que durou 8 anos e meio, e aí ela me deu alta no fim do ano passado, inclusive estou sofrendo de saudades dela, eu tive medo de muitas coisas, muitas situações da nossa vida nos colocam medo, assim. Mas o meu último medo foi o medo de não conseguir sobreviver financeiramente quando eu saí do CLT. Eu decidi sair do CLT, que eu era carteira assinada, sei lá, desde os 18 anos, só ia trocando de emprego, mas sempre carteira assinada, quando eu entendi que eu tava trabalhando muito tempo no computador, tipo 9 horas, e isso não me dava tempo de ser atriz, que é a profissão que eu quero seguir, né, que eu amo e... Enfim, eu queria conseguir conciliar com a minha carreira. E aí eu tomei a decisão, tinha me demitido, estava cumprindo o aviso prévio. Tenho uma relação até hoje muito boa com a minha chefe, que é minha amiga, inclusive. E aí eu falei pra minha psicóloga e aí ela perguntou, tá bom, o que de pior pode te acontecer se você sair do CLT? E aí eu me dei conta de que eu estou numa posição de privilégio hoje em dia, embora meus pais ambos tenham nascido em Carapicuíba, em famílias pobres. Carapicuíba é uma cidade da periferia de São Paulo. Mas hoje meus pais moram os dois em Jaguariúna, eles são casados, os dois são aposentados e meu pai ainda trabalha. Então eu teria para onde voltar. Não significa que eu ia manter o mesmo padrão de vida, que eu ia continuar realizando meus sonhos, mas eu teria para onde voltar. Esse seria o pior que podia acontecer para mim. O que de melhor podia acontecer? Eu podia ter mais oportunidades como atriz, crescer na minha carreira, ganhar mais dinheiro. Aquele ano que eu saí do CLT foi o ano do meu casamento e eu saí também porque se eu tivesse mais tempo, eu sabia que eu seria capaz de conseguir produzir mais dinheiro, porque eu não tinha nenhum plano de carreira naquele momento para mim na empresa, não ia conseguir nenhum aumento, e aí trabalhando 9 horas por dia, você não tem condição de pegar um outro emprego, e se pegar, você vai conseguir pouco dinheiro, eu ia burnoutar, então eu precisava de tempo para eu conseguir fazer dinheiro. No fim das contas, deu tudo certo. Então eu já tô como PJ desde 2024 e eu sempre consigo fechar um mês. O pior que podia acontecer nunca aconteceu. E aí eu comecei a levar isso para todas as outras questões da minha vida. Então, se eu tinha um teste como atriz e eu tava com medo de fazer o teste, o pior que podia acontecer é eu receber um não, mas eu já tinha um não. O melhor que podia acontecer é eu receber um sim. O pior que podia acontecer de fazer esse trabalho que eu falei para vocês que eu fiz era eu passar uma vergonha, que depois ia passar na televisão. O melhor que podia acontecer era dar tudo certo, eu me divertir, conhecer gente nova e, além de tudo, ter um trabalho na televisão. Então, quando as minhas decisões não estão relacionadas a causar risco de vida a mim e às outras pessoas, hoje eu me sinto muito confortável em errar. E foi um longo caminho que eu percorri para ser essa pessoa que não tem medo do erro,
mas que tem medo de não tentar. Eu tenho muito medo de sabotar as minhas próprias oportunidades, porque eu sei que não foi fácil estar aqui. No momento que eu tive a consciência de que o lugar que eu estou hoje da minha vida é resultado de muito trabalho e planejamento meu, sabe, é mérito da Carol do passado, eu sinto que seria muito injusto eu podar oportunidades que vêm para mim a partir do meu esforço por conta do medo. Medo de ser julgada pelas outras pessoas, medo de errar ou medo de passar uma vergonha. Sabe quando eu falei pra vocês dos traumas que a gente traz da infância e que eles acabam reverberando nos medos que a gente tem quando a gente é adulto? Quando eu era criança, eu fui uma criança pouquíssimo incentivada a gostar de esportes, não só por culpa dos meus pais. Eu morava num apartamento de 35 metros quadrados, assim, na Avenida Jaguaré. Meus pais sempre trabalharam muito e nenhum dos dois continuou sendo esportista depois de adulto, embora quando a minha mãe era jovem ela gostasse de correr e meu pai fosse bom em vôlei e em outros esportes. Depois que nasceram os filhos, eles trabalhavam para sustentar os filhos. E aí, na educação física da escola, quem nasceu ali nos anos 90 como eu, entende que não é o melhor lugar para se incentivar um esporte, especialmente para crianças que têm questão com coordenação motora, que era o meu caso. Mesmo assim, eu sempre fui uma criança muito destemida, talvez por inocência mesmo, assim, ignorância. E aí eu participava de muitos jogos interclasse com a minha turma, sempre queria estar participando das coisas, e isso foi me fazendo colecionar alguns traumas, tipo ser a última a ser escolhida, ou jogar muito mal num jogo específico e aí ser julgada pelas outras pessoas. E aos poucos, eu que sempre fui uma criança muito autêntica, comecei a me podar. E aí, quando eu cheguei ali no ensino médio, no final do fundamental, numa escola nova, eu pegava atestado para não ir para educação física, né, e não fazia esportes. Resultado, me casei com um profissional de educação física, meu marido. Ele é personal, professor de academia, professor de Hyrox. E aí, ano passado, a gente fez um projeto lá no Instagram que chamava de 0 a 5. Foram 12 semanas, então são 12 episódios, um por semana, que eu fui mostrando a minha evolução de uma pessoa que não conseguia correr 1 minuto sem vomitar para uma pessoa que correu uma corrida de 5 quilômetros, uma corrida de rua. E aí, no meio desse projeto, eu acho que, gente, com o perdão da palavra, eu tirei o meu cabaço do medo, porque assim, eu fui tão humilhada. Teve um vídeo que eu postei que era uma série de exercícios de coordenação motora para corrida. São exercícios educativos de corrida que o meu marido estava me ensinando e eu estava tentando fazer. E como eu estava gravando o projeto, eu gravei todos os exercícios. E na hora que eu fui assistir, eu achei muito engraçado, porque os exercícios já são estranhos, assim, naturalmente, e eu não fazia com a maestria que eles deviam ser feitos. Então eu juntei esses takes que foram engraçados e postei como um aquecimento ali pro próximo episódio, para as pessoas assistirem. Resultado, mais de 3 milhões de visualizações, tanto no TikTok quanto no Instagram. Algumas pessoas simplesmente dando risada, se divertindo, outras pessoas se identificando e outras pessoas me odiando. Assim, pessoas, quando a gente fala hate, parece que fica mais leve, né? Porque não é a nossa língua. Mas literalmente as pessoas estavam com ódio de mim. Tinham pessoas comentando: você é um monstro. Quem deixou você sair na rua? Nossa, você é ridícula. Pessoas fazendo comentários extremamente capacitistas. Ai, você tem algum problema neurológico? Nossa, achei que ela tinha problema. Sabe? Pessoas comentando esse tipo de coisa que, pra mim, num primeiro momento foi um pouco assustador. Mas aí eu pensei, se eu tô passando por isso, se eu tô me expondo, tentando uma coisa nova, e se tem uma pessoa dentro da casa dela que tá se incomodando com o fato de eu estar tentando uma coisa nova e ser ruim em alguma coisa, sinceramente, o que de pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer? Nada, né? Porque a pessoa, eu vi esses dias uma entrevista da Bela Campos, lá pro Globo, e ela falava assim, a pessoa que te xinga no Twitter, ela vai te encontrar no bar, você tá tomando uma cerveja, ela vai te cumprimentar, ela vai te elogiar, ela não vai te xingar, que nem ela se sente segura através de uma tela. Então, a partir do momento que eu soube que existiam pessoas que me odiavam gratuitamente porque não me conheciam, simplesmente porque eu não estava conseguindo fazer uma porcaria de um exercício de corrida, e que existiam pessoas que estavam se preocupando na casa delas em me xingar porque eu estava aprendendo uma coisa nova, eu pensei, meu Deus, isso não faz nem sentido. Por que eu tô com medo de me expor a outras situações? Eu entrei, gente, numa terapia, autoterapia de exposição, porque eu resolvi começar a fazer um monte de coisa que eu tinha medo. Por exemplo, entrar no futevôlei. Eu não vou dar detalhes sobre o futevôlei, porque vai ser parte do quadro do climão da semana, então já a gente conversa sobre isso. Mas eu acho que o mais importante que esse processo da corrida me trouxe foi a liberdade de ser ruim, gente, nas coisas. Então eu não me importo, eu acho até engraçado, eu acho performático eu ser ruim em tantas coisas que
tem relação com coordenação motora, assim. Eu sou uma pessoa que tenho muita facilidade de comunicação. E isso me ajuda, inclusive, nos ambientes que eu tô com vergonha de alguma coisa. Então eu já chego dizendo, olha, eu sou ruim nesse esporte, eu tenho questões sérias com coordenação motora, estou aqui para me divertir. Se você ficar irritado comigo, sinto muito. Então tente se divertir também, especialmente quando tô falando de equipes, etc, né? E já teve gente assim no futevôlei que tava ali pra performar, nossa, eu sou muito boa, e aí ficou brava, porque eu tava jogando muito mal. E eu assim, 100% nem aí, pois estou aprendendo. E eu só vou nas aulas que estão escrito iniciante. Se você é muito melhor que eu, você pode ir numa aula avançada, entendeu? O que você tá fazendo aqui? Eu vi esses dias o vídeo de uma menina, ela chama Gabriela, eu acho. Ela é uma gringa. E aí ela tava tentando conseguir 1000 rejeições num ano. E qual é o lance das 1000 rejeições? Ela manda mensagens para pessoas, ela tenta coisas que ela jamais tentaria na vida real, porque ela tem medo, tinha medo, né, de rejeição. E o objetivo dela é ser rejeitada. Gente, se o seu objetivo for ser rejeitada, você já começa ganhando. Vocês entendem isso? Acabou que ela conseguiu um monte de coisa que ela nunca imaginou na vida dela que ela ia conseguir, simplesmente porque ela estava lá tentando. Então, acho que quando a gente coloca o erro como nosso objetivo, eu vou lá só pra me divertir, porque eu acho engraçado, eu não me levo tão a sério, eu gosto de rir de mim mesma, e quando isso acontece, você ganha. E se isso não acontece, você também ganha. Se permitir ser ruim em algumas coisas, também te traz uma perspectiva nova. Sabe aquela história de que você nunca percebe quando você tá feliz, se você não ficar triste em algum momento? E você nunca ia saber o gosto de aprender uma coisa nova, de melhorar numa coisa nova, se você não começasse sendo ruim. A maior questão do medo de errar é que a gente tem medo de uma coisa que é inevitável. Todo mundo vai errar em algum momento. E aí quando esse erro está relacionado só o que os outros vão pensar de você, ele é só mais uma parte da história da humanidade. Quando a gente aceita que errar faz parte do processo de sucesso de alguma coisa, aí a gente começa a fazer muito mais coisa que a gente se impede por conta dessa paralisação que esse medo traz para nossa vida. Agora vamos entrar numa questão um pouco polêmica, tá bom? Pessoas que têm muito medo de errar e que se paralisam a ponto de não fazerem coisas que elas gostariam de fazer pelo medo de errar, elas têm tendência a se tornarem pessoas invejosas. Porque no momento que elas veem uma outra pessoa tentando ou se atrevendo a fazer alguma coisa que elas gostariam de fazer, essa não compreensão de que esse sentimento de dor, sabe? Esse sentimento de angústia vem dessa questão de que o outro teve coragem e eu não, faz com que você emita julgamentos muito negativos sobre a tentativa do outro. Mas isso que ele tá fazendo tá muito ruim. Mas ele tá começando. Você não vai pensar que ele é iniciante. Você vai pensar que ele não deveria, que ele se atreveu a começar alguma coisa sendo iniciante, sendo amador e que isso é motivo de vergonha. Mas é porque é motivo de vergonha mesmo que você tá pensando nisso? Não, é porque você não teve coragem. E eu tô falando isso do lugar de uma pessoa que já sentiu isso muitas vezes. Quando eu tinha medo de fazer alguma coisa. Especialmente dentro da minha profissão, que é uma profissão artística, e todo mundo diz exatamente como você deveria ser para que você pudesse ser escolhido, as pessoas que se atrevem a ser elas mesmas nesse lugar, elas estão se atrevendo a mostrar um resultado que não está perfeito. Por outro lado, pessoas que querem mostrar um resultado perfeito, nunca vão tentar. São pessoas que vão continuar no mesmo lugar, naquela frustração de nunca terem conseguido nada, naquela sensação de que estão vivendo um momento de injustiça com elas mesmas, porque no fundo elas queriam muito fazer aquilo, no fundo elas entendem que elas até poderiam ser capazes, mas essa paralisação faz com que elas não exerçam o que elas queriam exercer, e esse olhar sobre o outro, que acontece de maneira inconsciente para elas, acaba se tornando um olhar invejoso, porque a inveja, ela tem a ver com você, com como você se sente no mundo e não com o que o outro está fazendo. E olha que loucura se a gente conseguisse olhar para o trabalho do outro, ou se a gente conseguisse olhar para pessoas que estão tentando fazer coisas novas, mesmo que sejam ruins no começo, e enxergasse isso não como uma ameaça, mas como incentivo para você também fazer o que você gostaria de fazer. Isso acontece muito entre mulheres, porque a gente já vem de uma criação
social que faz com que a gente se odeie por diversas razões, com que a gente entenda que tá numa competição, sempre umas contra as outras. E aí quando uma mulher se atreve a fazer alguma coisa que não tá destinada para ela, ou dá um passo muito maior do que se espera dela, e você é uma pessoa que tá no seu casulo com medo de fazer isso também, a tendência não é que você veja o que ela tá fazendo e se sinta inspirada para fazer também, se sinta motivada, se você se empodere para fazer esse tipo de coisa. A tendência é você olhar e você colocar um julgamento negativo. E você se juntar com todos os olhos que estão julgando aquela pessoa, que é justamente o que vai impedir que novas pessoas façam novas coisas. E olha que grande loucura, porque nesse episódio eu tô falando com vocês sobre o medo de errar. E aí caberia talvez falar um pouco sobre coragem aqui. Porque a gente pensa e a gente aprende que o extremo oposto do medo é a coragem. Mas o oposto exato do medo, que faz a gente sair do medo de errar, não é o fato de você ser extremamente corajoso, é simplesmente a ação. O fato de você agir, tentar fazer alguma coisa, já te tirou do lugar do medo. No momento que você está tentando fazer alguma coisa, o medo de errar, ele se transformou em consequência. Então, o que vai vir depois da sua tentativa, que vai mudar as suas próximas tentativas. De repente, você tá com medo de começar a postar aí na rede social por alguma razão, e aí quando você posta, as pessoas não te dão atenção, e você não interpreta isso como elas terem odiado, você interpreta isso como, porra, quem eu sou aqui, sabe? Eu sou só mais um grão de areia. Você se tira desse lugar de extrema importância, como se todo mundo tivesse muito preocupado com a tua vida, que na verdade não é, cada pessoa tá preocupada com a própria vida, e entende que você só é mais uma pessoa tentando. Então eu acho que a maneira mais fácil de você vencer o medo de errar, não é do dia pra noite você entender que você não tem medo, que você é uma pessoa muito corajosa, que você vai enfrentar qualquer tipo de coisa. É de um dia pra outro você entender o tamanho da sua insignificância em relação ao mundo. E que você começar uma coisa nova hoje, talvez você errando ou você não errando, tá todo mundo cagando pra você, entendeu? Tá todo mundo preocupado com os próprios medos, com as próprias coisas, com as próprias situações que tem que enfrentar. Quando a gente se coloca nesse lugar de insignificância, a gente consegue fazer um monte de coisa que hoje a gente não faz porque se enxerga como protagonista. E assim, você só é o protagonista da tua vida. Eu sou a protagonista da minha vida. Da vida dos outros, a gente é no máximo uma coadjuvante. Às vezes uma figurante. A pessoa que passou ali no fundo de costas. Entende? Então, a gente está deixando de fazer coisas pensando que tem pessoas reagindo à nossa vida como se assistisse um filme e a gente fosse o personagem principal. E no fim das contas, muitas dessas coisas que você tem medo hoje de fazer e você não quer se expor porque você vai passar uma vergonha, mesmo que o pior aconteça, mesmo que você passe a maior vergonha da sua vida, amanhã alguém vai passar uma vergonha maior e aí vão esquecer de vocês. Tem um meme que eu vi esses dias que eu gostei muito, eu vou colocar a imagem aqui pra vocês e vou descrever pra você que tá me ouvindo só no Spotify. É um cara, ele está dentro de um jato avião, sabe? Jatinho que voa. E ele está pilotando o jato e ele está segurando um livro que está escrito Como Pilotar um Jato. E eu me identifico muito com essa imagem. Porque com o passar do tempo, no momento que eu me dei a minha insignificância, no momento que eu comecei a entender o erro como o propósito e não como o percalço, no momento que eu aceitei que eu ia passar vergonha sim em muitas coisas, mas que no dia seguinte outra pessoa ia passar uma vergonha maior, eu me tornei a pessoa que pilota o jato lendo o livro de Como Pilotar um Jato. E isso fez com que eu tivesse experiências na minha vida que talvez eu nunca tivesse alcançado se eu ficasse esperando o momento certo, ou se eu ficasse esperando eu sair dessa posição de iniciante, ou se eu ficasse esperando as pessoas olharem para o outro lado para não me verem tentando. No fim das contas, gente, eu acho que esse episódio é sobre isso. Se você não estiver colocando a sua vida em risco, nem a vida de outras pessoas, vocês têm que entender o erro como parte do caminho, parte do processo. Você, quando está tentando uma coisa nova, você vai passar pelo erro uma, duas, várias vezes, até você chegar numa consequência. Qual é a pior das consequências que pode acontecer para você? E a partir da pior consequência que você conseguir localizar aí nessa situação, você pensar qual a melhor consequência. E pense, será que vale a pena eu abrir mão da tentativa de uma coisa que nunca vai me deixar perto do que eu mais gostaria de alcançar na minha vida, simplesmente porque eu tô com medo, porque eu tô deixando o medo me paralisar? Será que eu estou sendo uma pessoa invejosa quando eu vejo os outros fazendo? Será que eu não tô vivendo? Às vezes, a gente não tá vivendo uma grande injustiça.
sabe? Ninguém tá olhando pra mim, olha as pessoas fazendo trabalhos tão ruins e conseguindo, porque às vezes ninguém sabe que você seria capaz. Você não se coloca na exposição, as pessoas não imaginam do que você seria capaz, porque você não se coloca à disposição do seu erro. E aí não tem como a gente reclamar que os outros estão sendo vistos e a gente não. A gente só vai se tornar cada vez mais uma pessoa mais invejosa, uma pessoa mais amarga. Vamos para os quadros? Bom, o primeiro quadro é o Torta de Climão. Nessa torta de climão, eu conto pra vocês alguma situação que eu passei, que tá relacionada ao episódio e, enfim, que eu tenha passado alguma grandíssima vergonha ou que tenha criado uma situação muito ruim. E aí eu vou contar pra vocês o futevôlei. Eu falei um pouco, né, que eu tinha começado no futevôlei. Comecei no começo do ano, acho que eu fiz quase 6 meses de futevôlei e eu continuo sendo possivelmente a pessoa mais ruim que eu conheço neste esporte. Mas foi muito divertido, porque eu comecei com 2 amigas que também não sabiam nada, então elas também eram igualmente horríveis. Peço desculpa, Bárbara e Dani, mas vocês sabem que vocês são igualmente horríveis. Quer dizer, agora não, porque elas não pararam e eu parei. E aí, depois de um tempo, esse lugar que a gente fazia fechou e a gente teve que mudar de lugar. E o Thiago começou comigo num outro lugar, que era mais perto da minha casa. E elas continuaram num outro lugar, que elas mudaram também junto com o professor. E aí, o Thiago também, gente, é muito ruim. Apesar dele ser bom em esportes, porque ele é professor de educação física, futevôlei é um esporte muito difícil. E aí o Thiago também é ruim em algumas coisas. Então, fazer esportes com pessoas que são tão ruins quanto você é uma coisa que te fortalece, sabe? Que te faz querer participar. Mas o meu climão aconteceu mais ou menos um mês atrás. Eu ainda tava no futevôlei. Eu parei agora por conta da mudança, mas eu pretendo voltar. Eu tava tão ruim aquele dia, gente. Sério, eu tava o contrário de inspirada. Eu tava oca por dentro. Eu não aceitava nada, nenhuma bola. Eu tava nervosa. E aí eu chorei. Ai, gente, sério. Eu, uma mulher adulta, tão terapeutizada, virei pro Thiago no futevôlei com os meus olhos cheios de lágrimas e falei: eu acho que eu preciso tentar outro esporte, amor. E chorei, gente. Uma aula que tinha umas 5 pessoas, assim, o professor. E aí eu enxuguei minhas lágrimas e continuei como se nada tivesse acontecido. Faltava 10 minutos pra aula acabar, mas aquele dia eu tava tão humilhada que eu queria ir embora naquele momento. E aí quando a gente saiu de lá, aí eu fui chorando até o carro, porque eu não queria que as outras pessoas me vissem chorando, né? As pessoas que me viram ali com os olhos vermelhos na aula disse que foi areia que entrou nos meus olhos. Mas agora, se elas me ouvirem, elas vão estar sabendo que era desespero mesmo. E aí eu chorei, gente. Chorei porque eu me senti terrível no futevôlei. E eu entendo que o medo de errar e de ser julgada, ele sempre vai estar presente na minha vida. Só que eu não posso deixar ele me controlar. Eu voltei no dia seguinte, tá? Eu não parei por conta disso, voltei vários outros dias, eu só parei mesmo por conta da mudança, que agora eu tô longe daquele primeiro lugar, e também porque tava muito caro e a gente teve que, nosso plano acabou e não deu pra renovar agora, nesse momento que a gente tá tendo muitos gastos. Mas eu acho que a minha humilhação aí do futevôlei, a maior humilhação do medo de errar, possivelmente foi chorar, porque eu não tava conseguindo dar uma cabeçada na bola direito. Você já passou por alguma humilhação numa aula? Pode ser esporte, ou não precisa ser, me conta nos comentários. Sério, pra eu me sentir menos mal, assim. Vamos pro segundo quadro agora. O segundo quadro é Passando Frio ou Coberta de Razão. Neste quadro, você pode participar comigo. Você me manda um áudio ali no Instagram ou no e-mail, que eu vou colocar aqui pra vocês, mas o Instagram é @climãopodcast. E aí você me manda um áudio contando alguma coisa que aconteceu na sua semana. Eu vou ouvir e vou dar minha humilde opinião se você está passando frio ou se está coberta de razão. Oi, Climão. Oi, Carol. É o seguinte, eu me candidatei para uma vaga de trainee de uma empresa. E aí, eu mandei o link no grupo que eu tenho com 3 amigas da faculdade. Eu já me formei, mas a gente ainda é bem próxima. 2 delas já trabalham em uma outra empresa e tem uma que tá desempregada. Ela me agradeceu e disse que ia se inscrever. E aí a gente começou a trocar sobre o processo seletivo lá no grupo. Só que essa minha amiga, infelizmente, não passou pra etapa presencial. Eu passei. E aí, no dia da entrevista com o gestor, uma outra amiga que tá no grupo, que nem tinha contado que tinha se inscrito, tava lá. E eu fiquei muito puta, porque eu sinto que ela foi pegando todas as dicas minhas e da nossa outra amiga, quietinha, e nem contou pra ninguém que tinha se inscrito. Aí agora eu não confio mais nela. Eu sinto que ela fica ali só pra pegar a informação e na primeira oportunidade ela vai e puxa o nosso tapete. Você acha que eu tô passando frio ou tô coberta de razão? Olha, do ponto de vista de não confiar mais nessa pessoa, eu acho que você está coberta de razão. Porque se você for pensar, eu sei, gente, que existe toda uma mística em volta de que você não pode contar para as pessoas o que você tá fazendo só quando dá certo, porque elas vão mandar energia ruim. Mas presta atenção, essa garota, ela pegou o link do trainee e mandou para as amigas. Mesmo sabendo que elas são do mesmo curso e que seriam concorrentes, mandou para as amigas porque ela achou um processo seletivo legal. E aí a pessoa que está lá
viu ali do auge da generosidade dessa amiga uma oportunidade dela se aproveitar. Porque veja bem, no momento que ela não disse que estava participando do processo seletivo, ela foi colhendo todas as informações das meninas que fizeram ali o processo seletivo à distância. Pode não ter usado, mas pode ter usado a favor dela. E foi lá para a fase presencial calada. Só que assim, eu achei que faltou um pouco de informação. O que essa amiga disse quando te viu? Você falou com ela? Qual foi a reação dela? Porque assim, se eu fosse essa menina, a menina que ficou ali só ouvindo passar por cima delas, eu ia ter muita vergonha na hora que eu visse ela ali. Só que tem gente que é sonsa, que talvez fosse ali cumprimentar numa boa, né? Só esperando mesmo a oportunidade de puxar o tapete. Sinceramente, eu acho que é uma grande red flag de amizade. Quando uma pessoa quer saber tudo sobre a sua vida, fica ali perguntando muito sobre as coisas que você está fazendo e não te conta nada sobre dela. Eu acho uma grandíssima red flag. Porque a pessoa, ela pode ser reservada e guardar para ela as coisas que estão acontecendo na vida dela. Não é sobre isso. Mas quando ela insiste que mesmo ela sendo reservada, ela ainda quer saber de tudo que você está fazendo, possivelmente ela seja que nem essa Mona aqui, que estava querendo saber das oportunidades para conseguir galgar o dela lá na frente. Mas assim, não gostei muito desse áudio porque achei que me faltaram informações. Isso aqui é fofoca pela metade e vocês tratem de mandar o áudio completo. Eu quero saber se o processo seletivo já acabou, se essa moninha falsa passou no processo seletivo presencial. Eu espero que não. Eu espero que ela tenha sido castigada pelo universo, mas a gente sabe que muitas vezes as coisas não são justas e as pessoas conseguem sim. Eu sou uma pessoa, gente, que eu não gosto dessa ideia. Eu não acho que o mundo é dos espertos. Não acho que deveria ser, mas talvez seja, né? O mundo é dos espertos. Também não consigo me comportar como essa pessoa que se aproveita das situações dos outros, especialmente de amigos, pra passar por cima e pra conseguir o que elas querem. Talvez por isso que eu não tenha tanta coisa. Minhas conquistas sejam um pouco limitadas, né? Talvez não dê pra você ser honesta e uma grande vencedora. E agora eu tô sentindo que eu tô terminando esse episódio numa bad vibe. Mas pelo menos, amiga, você é honesta. Eu acho que você vai ter... Eu tava assistindo o jogo lá do Brasil, quando a gente ganhou. Faz tempo, né, que a gente ganhou. Mas eu lembro que Galvão Bueno gritou: o que é do homem, o bicho não come. Eu vou parafrasear o Galvão Bueno, mesmo que essa frase não seja dele, e dizer: o que é da mulher, a bicha não come. Eu espero que você passe nesse processo seletivo e a outra menina não, porque eu sou escorpiana, né? Então eu jamais ia esquecer da situação. Ô, gente, chega, acabou, tá? Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Vamos comentar um emoji pra vocês comentarem aí no Spotify pra eu saber se vocês ouviram até o final? Pode ser no Instagram também. Hoje a gente pode usar um emoji de cobra. Vamos usar um emoji de cobra pra combinar com essa menina aí que tentou roubar o emprego das amigas e nem contou que tava tentando? Então, se você ouviu esse episódio até o final, comente um emoji de cobrinha. Um beijo pra você e até o próximo episódio.